Ok, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Um vídeo sério, um vídeo chocante, com base em estudos de décadas atrás. A gente não está falando de estudo novo, estudos de décadas atrás, mas que agora os pesquisadores estão dando valor àquilo que foi dito, que foi divulgado do estudo de um prêmio Nobel de Medicina, volto a dizer, de décadas atrás, ou seja, a insulina. Ela está na cena do crime quando o assunto é surgimento e desenvolvimento de câncer no corpo humano. E lógico, né? Quando a gente fala aqui de um canal em que a maioria dos vídeos é voltada realmente para o público diabético, sabendo que a esmagadora maioria dos médicos prescrevem insulina para diabéticos tipo 2, o que é um erro que a gente já aponta aqui no canal há muito tempo, fico alerta, porque a insulina, além de agravar a diabetes do tipo 2, ela ainda está, como a gente vai ver agora, intimamente ligada ao câncer, desde o surgimento até o desenvolvimento dessa doença, que transforma a vida de uma pessoa num verdadeiro inferno, até uma morte muito triste. Então, preste muita atenção nesse vídeo, vá até o final e tem estômago, mas vamos lá. Ok, bora lá então, que a gente já começa aqui com uma manchete do site da BBC de Londres, né, dessa rede jornalística aqui de Londres. 1 em 5 homens e uma em 6 mulheres terão câncer em algum momento da vida, diz a agência ligada à Organização Mundial de Saúde. Você vai ver nesse vídeo que a situação é muito séria e que tem muita situação, até parece teoria da conspiração, né? Mas o que eu vou mostrar aqui, realmente a gente vai colocar evidências bastante contundentes, né? Que mostram que essa situação da insulina ligada ao câncer tem muito a ver. Então, olha só, a BBC News, ela já está dizendo aqui, com base em estudos, que 1 em 5 homens e 1 em 6 mulheres terão câncer em algum momento da vida, diz a agência ligada à Organização Mundial da Saúde. Uma outra reportagem aqui do Estadão, câncer no Brasil pode aumentar em 78% nos próximos 20 anos. O que está acontecendo com esse aumento do câncer no mundo inteiro e essa previsão de aumentar ainda mais o câncer, por exemplo, aqui no Brasil? Quando eu mostro aqui gráficos da diabetes, gráficos da obesidade, gráficos oficiais dos sistemas de saúde norte-americanos, em vários vídeos aqui eu apresento esses gráficos, você percebe que em algum momento, quando as diretrizes americanas para uma alimentação saudável disseram para você: cuidado, gorduras trazem problema para o coração, carnes causam câncer, tudo isso a gente já refutou aqui no canal, que são mentiras, e coma mais cereais, frutas, grãos integrais ou não, coma mais grãos, cereais e frutas, principalmente grãos e cereais. O que aconteceu? O gráfico de diabetes, o gráfico de obesidade disparou no mundo ocidental. E o de câncer também. Essas doenças, diabetes, obesidade, câncer e tantas outras doenças, têm muita ligação com essa alimentação que a maioria dos médicos e nutricionistas dizem ser saudáveis. Vamos entender mais isso daí. Aqui, o R7, o portal da Record, estudo aponta aumento de câncer em população de 20 a 49 anos. Olha só, para analisar o que essa população costuma se alimentar. Fast food, McDonald's, Habib's, o lanche da esquina, Burger King, tudo o que vai trigo, tudo o que vai óleos vegetais, toda essa composição de alimentos podres, né? Comidas podres, que aquilo não alimenta, só enche a pessoa por um breve instante, refrigerantes, sorvetes, tudo isso que é industrializado está fazendo aumentar o número de diabéticos, o número de obesos e o número de pessoas com câncer. Continuando aqui, olha só, dentro dessa reportagem do R7, câncer de glândula tireoide registrou uma elevação de 8,8%, isso de 97 a 2016. O de próstata, 5,2%. Cólon e reto, 3,4%. Esse de cólon e reto, uma vez uma médica me abordou no Instagram,
inbox e falou: Luciano, você já viu o estudo lá de um médico japonês que fez colonoscopia e mostrou que as pessoas que comem carne têm mais incidência de câncer no cólon e no reto? E aí eu fui pesquisar, né, esse médico, ele é super criticado no meio científico, não teve uma única obra científica realmente publicada em nenhum jornal científico do mundo. E essa médica se baseia pelo achismo desse cara para me abordar no Instagram e falar um negócio desse. A população mundial, ela diminuiu nos últimos anos o consumo de carne e gordura e aumentou o consumo de carboidratos. E olha só, o câncer de cólon e reto aumentou 3,4%. Então, como que eu posso acusar a carne de ser responsável por isso se diminuiu o consumo de carne e aumentou na população ocidental o consumo, a incidência de câncer de cólon e de reto? Então você perceba que tem muita coisa errada sendo contada aí no meio médico, no meio dessas diretrizes alimentares para a população, e isso vem aumentando dessa forma, como eu já venho dizendo há muito tempo, a incidência de diabetes, obesidade e agora a gente falando também do câncer. É importante que você saiba essa ligação do câncer com diabetes e obesidade. Vamos lá. E aqui começa uma das explicações, né? Essa revista de economia Forbes, olha que manchete dela. Mercado de remédios contra o câncer atinge marca de 100 bilhões de dólares ao ano. E essa reportagem é de 5 anos atrás, 7 de maio de 2015. E aí muita gente vai falar: Luciano, isso daí já começou, a teoria da conspiração. Não, eu estou pondo dados aqui e você raciocine como você quiser, mas preste atenção nisso daqui. Esse mercado é um mercado que rende muito para a indústria farmacêutica, assim como o mercado de medicamentos para diabetes. Se você é diabético, você sabe quanto custa um medicamento para diabetes, não é barato não. E cada vez mais diabéticos, cada vez mais pessoas com câncer, e essa indústria, ela vai crescendo, lucrando cada vez mais. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que é o mais interessante para uma indústria farmacêutica em relação a pessoas com câncer e pessoas com diabetes. Ela não quer que você morra. Isso é uma boa notícia, né? Ela não quer que você morra. Porque se você morrer, você deixa de dar lucro para essa indústria. Agora, ela não quer que você se cure. Porque se você se cura, você deixa de dar lucro para essa indústria. Então, o que ela faz? O que mais gera lucro para a indústria farmacêutica é que você viva por muito tempo doente. Porque aí você vai comprar remédio por muito tempo, mas não vai deixar de comprar remédio porque você não vai se curar. E aí o que acontece com essa indústria farmacêutica? Que muitas vezes realiza aí simpósios, conferências com médicos, associações médicas, patrocinando eventos. O que ela diz? Diabetes, o que ela bota na cabeça da maioria dos médicos? Que diabetes não tem cura. Diabetes só tem tratamento. Lógico, se curar, acabou a galinha dos ovos de ouro, né? Agora, um tratamento longo, até o último dia de vida, quanto mais você viver, né, melhor, porque essa empresa lucra mais, mas você não pode se curar. Não pode morrer rápido também. Então, é praticamente uma coisa diabólica de manter por muito tempo uma pessoa viva e doente. Entenda isso. Então tá aqui, ó. O primeiro motivo que você vai ver, para analisar esse número. 2015, mercado de remédios contra o câncer atinge marca de 100 bilhões ao ano. E dentro dessa reportagem tá aqui, a previsão do IMS é de que em 2018, 2 anos atrás, esse número cresça quase 50%, chegando a 147 bilhões de dólares em faturamento da indústria farmacêutica em relação a medicamentos para o câncer. Então, rende muito. Não há interesse dessa indústria que você morra rápido, essa é uma boa notícia, mas também que você se cure, tanto de diabetes como de câncer. Então, ela te mantém acreditando que diabetes não tem cura e te mantém acreditando que câncer é só com medicamento, só com quimioterapia, só com radioterapia, enfim, só com seus produtos da indústria farmacêutica você consegue conviver com essas doenças. Vamos lá. E aí você começa a ver que muita publicação da Veja Saúde, que daqui a pouquinho você vai ver uma outra da Veja Saúde, que é impressionante a contradição. Olha só, o que causa câncer e quais seus sintomas e tratamentos, né? Isso aqui foi publicado no Dia Mundial do Combate ao Câncer, foi em 29 de janeiro de 2020. Vamos ver o que está dizendo aqui.
O desenvolvimento anormal da célula acontece por um defeito no DNA. Opa, vá até o final desse vídeo que você vai ver que a coisa parece não ser bem assim. Dizem que o câncer é genético. E a gente já fala aqui no canal há muito tempo, esqueça esse negócio de genética e vamos falar de epigenética, que são hábitos e comportamentos que vão fazer com que um possível gene que você tenha, ele vá se desenvolver para uma doença ou nunca vai se desenvolver, mas são os hábitos que determinam antes do seu DNA se você vai ter saúde ou não, se você vai ter uma doença ou não. E aí, dentro dessa crença muito enraizada na mente hoje do mundo da medicina, vem essa reportagem. Essas alterações podem ser herdadas dos pais, mas não falam que as crianças aprendem a comer com os pais, e pais, quando comem porcaria, ensinam as crianças a comerem porcaria, ou então costumam pipocar de modo espontâneo. É assim, ó, o câncer tá lá quietinho, ele fala, vou pegar esse cara. Será que é assim que acontece? Pipocar de modo espontâneo, sem nenhuma razão por trás? Né? E aí continua, ou decorrer de agentes externos, como cigarros, vírus, exposição excessiva ao sol, excessiva eu concordo, obesidade e consumo de certos alimentos. Esses são os fatores cancerígenos. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, estima-se que em 2018 ocorrerão no Brasil cerca de 600 mil novos casos de câncer, ou seja, 1.644 casos por dia de câncer, ou seja, números mais alarmantes do que do Covid-19 em 2020, né? 1.644 de Covid é um barulho enorme, mas ninguém fala que por dia são 1.644 novos casos de câncer aparecendo e pessoas morrendo também à torto e à direito. Vamos lá. E aí ela continua, evitar a exposição ao sol entre 10 e as 16 horas, 10 da manhã e 4 da tarde, assim como passar protetor, diminui bastante a probabilidade de câncer de pele, por exemplo. Esse ponto aqui é muito interessante. O melhor sol é esse sol entre 10 e 16 horas e sem protetor solar. Caso você queira, por exemplo, desenvolver ali, produzir a vitamina D. Daqui a pouquinho a gente vai falar a importância da vitamina D para tudo na sua vida, para tudo, para combater o Covid, para te ajudar em relação a diabetes, para combater o câncer. E aí essa matéria que fala de câncer diz para você evitar a exposição do sol justamente no momento em que o sol está mais propício a te ajudar a desenvolver, a produzir vitamina D no seu organismo. Então, a coisa aqui está realmente equivocada. Vamos lá. E aí, a mesma Veja Saúde solta essa matéria 11 de junho de 2020, depois, né? Então, foi em janeiro aquela primeira, essa daqui é um pouquinho depois, 6 meses depois. Vitamina D reduz risco de câncer, diz estudo. Agora, isso daqui não é muito divulgado. Sabe por quê? Vitamina D, o sol, é de graça. E você viu quanto que a indústria do câncer, a indústria farmacêutica lucra com o câncer. Então, olha só, a vitamina D reduz risco de câncer, diz estudos. Vamos ver um pouquinho o que diz esse estudo. Vitamina D é substância que a gente garante a partir da exposição ao sol. Recentemente, um estudo publicado no renomado British Medical Journal reforçou, por exemplo, o potencial dessa vitamina na prevenção do câncer. Então, como que eu posso dizer que no momento em que o sol está nos oferecendo a melhor oportunidade de produzirmos através desse contato com ele mais vitamina D, que é entre 10 da manhã e 4 da tarde, como que aquela matéria anterior, e que muitos médicos defendem, dizem para você evitar a exposição ao sol, ou pior, colocar protetor solar. Ninguém está falando para você torrar no sol, mas olha a importância disso daqui. Diabéticos, daqui a pouco a gente vai chegar lá, vamos lá. O diferencial dessa pesquisa é que foram avaliados 33.736 homens e mulheres do Japão. Estudo randomizado, muito amplo, muito confiável. Após ajustar diversos fatores de risco para a doença, como idade, peso, tabagismo e por aí vai, os experts concluíram que os maiores níveis de vitamina D estavam associados a uma redução de aproximadamente 20% na probabilidade de desenvolver qualquer tipo de câncer.
Qualquer. Luciano, mas até o câncer. Qualquer. Todos. Inclusive câncer de pele. Então vamos lá. Maiores níveis de vitamina D que você consegue através do sol está associado a uma redução de aproximadamente 20% na chance de você desenvolver qualquer tipo de câncer, até mesmo câncer de pele. Qualquer, que não tem exceção. Então você veja que muito da crença médica ainda sobre isso está equivocado. E por quê? Porque esses médicos são bombardeados em seminários patrocinados pela indústria farmacêutica, que não quer que você tenha acesso a uma terapia, por exemplo, como a terapia de vitamina D, que é de graça do sol, e deixe de consumir seus medicamentos. Então, pessoas que não têm câncer, não compram medicamento e não fazem lucrar a indústria farmacêutica. Vamos entender isso. E isso vale para diabéticos também, para todas as doenças. Sem doença, não tem lucro para essa indústria. Uma boa notícia é que o grupo com ótimas doses, grupo é randomizado, então separaram em grupos quem tinha altas doses de vitamina D e quem não tinha. Uma boa notícia é que o grupo com ótimas doses de vitamina D no sangue não apresentou aumento de risco para nenhum tipo de câncer. A vitamina D não permite que o câncer consiga se desenvolver quando você está com altos níveis. Então, preste atenção, Luciano, mas eu não consigo ficar exposto ao sol, eu trabalho internamente e tal. Suplementação de vitamina D, então, se faz fundamental na tua vida, e uma alimentação propícia à vitamina D também. 15 minutinhos ao sol já parecem suficientes para angariar muitas vantagens. Eu e a Fabiana, por exemplo, o que a gente faz? Quando a gente tem essa oportunidade aqui de cair numa piscina, sair da piscina, ficar uns 15 a 20 minutos no sol, tomando vitamina D com traje de banho, né? E aí, logicamente, depois, espera 2 horas para tomar banho, para dar tempo dessa vitamina D ser absorvida através da pele, através dessas gotículas de sol que a gente produz, exposto ao sol. Então, a gente faz isso daí, é uma forma maravilhosa de se conseguir vitamina D e é gratuita. Luciano, eu não consigo isso, eu não consigo ficar exposto ao sol entre 10 da manhã e 3 da tarde. Ok. Suplementação de vitamina D sai muito mais em conta do que a dor e de repente fazer quimioterapia, radioterapia e tudo aquilo que a gente já sabe. Continuando então, vamos agora falar do cara, Prêmio Nobel de Medicina, que há décadas atrás mostrou um caminho totalmente diferente de tudo que se acredita hoje, tudo que se aplica hoje no tratamento de câncer, e que o que ele revelou aqui é muito importante para você que tem diabetes também, não só para você que quer evitar o câncer, mas para você que tem diabetes também. Então vamos lá, esse é o cara, vamos lá. O que ele disse? As células saudáveis se alimentam de gorduras, carboidratos e proteínas, considerando apenas os macronutrientes. Então, a tua célula, se você é saudável, aliás, a célula saudável do teu corpo, melhor dizendo, ela se alimenta dos 3 macronutrientes, numa boa: gordura, proteína, carboidrato. Agora, as células cancerosas só se alimentam de glicose, açúcar, glicose, que é o mesmo problema de quem tem diabetes, excesso de glicose que leva a excesso de insulina. Então vamos lá. Células cancerosas só se alimentam de glicose. E glicose você vai encontrar nos carboidratos, não é nas proteínas e nem nas gorduras. Então entenda isso, já colocou carboidrato em evidência aqui quando você fala que células cancerosas só se alimentam de glicose. Continuando, essa informação é conhecida desde a década de 40, graças ao trabalho do fisiologista e bioquímico alemão Dr. Otto Warburg, está aqui ele aqui, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina. Não é uma pessoa leiga que está falando aqui, não é também uma opinião minha, é de um ganhador do Prêmio Nobel de Medicina. Vamos lá. Ele disse, nenhuma doença, inclusive o câncer, pode existir em um ambiente alcalino. Então vamos continuar aqui, vamos ver o que essa matéria diz. Olha aqui, New York Times fez uma matéria muito importante sobre ele, sobre o trabalho dele. Vamos ver o que deu no New York Times.
Uma velha ideia revivida, morrer de fome de câncer até a morte. Vamos ver o que diz aqui. Ele fez todo um estudo que mostrou isso daí que ele defende. Células cancerosas se alimentam de glicose, mas nas décadas seguintes, a descoberta de Warburg desapareceria amplamente da narrativa do câncer. Foi ocultado isso daí. Suas contribuições consideradas tão insignificantes que foram deixadas de fora dos livros didáticos. Ou seja, os nossos médicos, eles não são formados recebendo conhecimento de um prêmio Nobel de Medicina. Eles não são formados recebendo conhecimento desse grande e valioso estudo e pesquisa que Otto Warburg fez durante toda a tua vida. Então preste atenção no que diz aqui, porque essa matéria é sensacional. As células cancerígenas alimentaram seu crescimento, engolindo enorme quantidade de glicose, açúcar no sangue. Isso daqui ele estava fazendo ali um estudo em tumor de rato. Então, olha só, as células cancerígenas alimentaram seu crescimento, engolindo enormes quantidades de glicose, açúcar no sangue. É isso que alimentou o câncer do rato, o tumor do rato, o açúcar no sangue. Atenção, diabético. Quando Warburg testou tumores adicionais, não, mas aquilo é rato, a gente está falando, nós somos humanos, ok. Quando Warburg testou tumores adicionais, incluindo humanos, ele sempre viu o mesmo efeito. Então, aquilo que aconteceu no tumor em ratos, aconteceu no tumor em humanos. Estima-se que a descoberta de Warburg, mais tarde denominada efeito Warburg, ocorre em até 80% dos cânceres. É tão fundamental para a maioria dos cânceres que uma tomografia por emissão de pósitrons, esse exame, que emergiu como uma ferramenta importante no estadiamento e diagnóstico do câncer, funciona simplesmente revelando os locais do corpo onde as células estão consumindo glicose extra. Ou seja, a tomografia por emissão de pósitrons, o que ela faz para dizer se você, para achar o câncer em você? Ela vai buscar justamente onde as células estão consumindo açúcar, glicose do seu sangue. É ali que se acha a fonte do tumor. É ali que se acha o câncer. Seria por um acaso isso daí uma coincidência? Não acredito não, hein? Em muitos casos, quanto mais glicose um tumor consome, pior é o prognóstico do paciente. O pior de tudo é você ver médicos dizendo para diabéticos, você pode comer de tudo um pouquinho, só toma o teu remedinho. Você pode comer de tudo um pouquinho, açúcarzinho um pouquinho, alimenta a célulazinha de câncerzinho no corpinho de uma pessoazinha. Então não dá para aceitar que o médico oriente, por exemplo, um paciente diabético dessa forma. Continuando. Aí entra aquela guerra, né? Porque hoje fala que o câncer, a diabetes é muito genético, obesidade. Vamos ver isso daqui, metabolismo versus genética. Nas décadas seguintes, os cientistas passaram a considerar o câncer como uma doença governada por genes mutantes, que levam as células a um estado de divisão e proliferação implacáveis, que é aquilo que a matéria da Veja que eu mostrei diz, espontaneamente começou a mutação e aí essas células começam a crescer espontaneamente, do nada. Mas, na verdade, o Dr. Warburg já defendia que a questão era metabólica, era na alimentação, era no processo da glicose que a célula realmente se alimentava para poder crescer mais e mais. Mas aí entrou a questão genética, descobriu-se a genética, deixou o trabalho do Dr. Warburg de lado e começou tudo o que acontece é genética. Não tem mais hábitos problemáticos. O seu problema é genético, quando na verdade a gente tem que levar para o lado da epigenética. Você pode até ter uma genética favorável ao câncer, favorável à diabetes, favorável à obesidade, por exemplo, mas se você tem hábitos saudáveis, principalmente na alimentação, você não vai desenvolver essas doenças. E se você, mesmo que não tenha uma genética favorável a desenvolver essas doenças, se você tem hábitos extremamente ruins, nocivos para a tua saúde, você pode desenvolver essa doença, mesmo não tendo uma genética favorável, mesmo não tendo caso na sua família anos atrás. Continuando. Um outro pesquisador, Morsani, disse, né, a entrevista, o livro que meus alunos precisam usar no curso de Biologia do Câncer não menciona o metabolismo do câncer, ou seja, fica só batendo em genética e não fala da importância do nosso metabolismo, dos hábitos alimentares, por exemplo, na questão do câncer.
Na última década e nos últimos 5 anos em particular, algo inesperado aconteceu nesse meio científico. Essas enzimas domésticas tornaram-se novamente uma das áreas mais promissoras da pesquisa do câncer. Agora, os cientistas se perguntam se o metabolismo pode ser o tão procurado calcanhar de Aquiles do câncer. Ou seja, abandonaram o metabolismo, as ideias de Warburg, ignoraram esse prêmio Nobel de Medicina, foram para o lado da genética e o que aconteceu? Não conseguiram encontrar nada, o câncer só aumentou. Resultado, recuaram agora e começaram a dar atenção àquilo que o canal, aquilo que eu já digo no canal há muito tempo, que o metabolismo está no centro de todas as doenças, a alimentação principalmente. Produzir energia e a glicose, então vamos falar da glicose, ela está no campo de produzir energia e apoiar o crescimento rápido. As células cancerígenas dependem desses combustíveis, glicose, de uma maneira que as células saudáveis não, porque a célula saudável, ela se alimenta de glicose, mas se alimenta também de gordura e proteína. Já as de câncer precisam de glicose. A esperança dos cientistas na vanguarda do renascimento de Warburg, trouxeram as pesquisas dele à tona, porque não conseguiram nunca um resultado satisfatório na luta contra o câncer, é que eles possam retardar ou até parar tumores, interrompendo uma ou mais das muitas reações químicas que uma célula usa para proliferar, ou seja, para se dividir e aumentar o número de células cancerígenas. E nesse processo, matar células cancerígenas dos nutrientes que eles precisam desesperadamente para crescer. Em última instância, o que o Dr. Warburg dizia? Se você não consome glicose, açúcar, aquilo que está nos carboidratos refinados, nas farinhas refinadas, no trigo, milho, arroz. Se você não consome açúcar, você mata a célula de câncer de fome ou ela não consegue nem se desenvolver, ela não consegue nem nascer, porque ela não tem alimento suficiente para isso, algo que a gente já fala aqui no canal há muito tempo. Até James Watson, um dos pais da biologia molecular, está convencido de que o direcionamento ao metabolismo é um caminho mais promissor na pesquisa atual sobre o câncer do que as abordagens centradas na genética. Então, olha só, o pai da biologia molecular, aquele que deveria defender a genética, já está convencido que a questão é metabólica, tem muito a ver com a alimentação. Watson, 88 anos, sentou-se embaixo de um dos esboços originais da molécula de DNA e me disse que localizar os genes que causam câncer foi extraordinariamente inútil. Ou seja, a genética não trouxe luz ao problema do câncer, a genética não respondeu, a genética não resolveu. DNA vai prolongar sua vida. Isso é uma ilusão cruel, disse James Watson. Ou seja, a questão, mais do que claramente, não é genética. Um tumor em crescimento, continuando a matéria, um tumor em crescimento pode ser pensado como um canteiro de obras. E como os pesquisadores de hoje o explicam, o efeito Warburg abre as portas para mais e mais caminhões entregar materiais de construção na forma de moléculas de glicose para produzir células filhas. Então, imagine que você tem ali um tumor que é um canteiro de obras. Quanto mais glicose você ingere, é como se fosse mais caminhões trazendo matéria-prima para essa obra chamada tumor cancerígeno crescer no teu corpo. E o que é pior, eu visitando, por exemplo, uma tia minha que estava com leucemia, o que eu vi no momento em que levaram para ela um café? O que tinha no café dela? Torrada, bolachas, tudo de trigo, tudo glicose, ela lutando contra um câncer. É um absurdo. Ou então, um almoço com batata, almoço com arroz nos hospitais, para tratamento, né, para pessoas que estão sendo tratadas por câncer. É um absurdo o que acontece. Vamos lá. Deng, outro pesquisador, lembra que as células cancerígenas não conseguem parar de comer. As nossas outras células, elas conseguem, com gordura, proteína ou carboidratos, glicose. Agora, a célula de câncer ela tem que comer o tempo todo, ela precisa gerar energia o tempo todo, senão ela morre. Ao contrário das células saudáveis,
As células cancerígenas em crescimento não possuem circuitos internos de feedback, projetados para economizar recursos quando os alimentos não estão disponíveis. Ou seja, as nossas células, quando você não tem alimento disponível, num jejum, por exemplo, ou quando a pessoa fica muito tempo sem comer, às vezes um náufrago, por exemplo, as nossas células comuns, elas se reprogramam para poder diminuir o gasto de energia e poder se adequar a isso. A célula cancerígena não. Ela consome toda a energia, gasta, então ela precisa de mais energia o tempo todo. Eles são viciados, né? Essas células cancerígenas são viciados em nutrientes, diz Dang. Quando não conseguem consumir o suficiente, começam a morrer. Ou seja, se você não dá glicose, não dá carboidrato, principalmente carboidrato refinado, para a tua célula cancerígena, ela morre, porque ela depende disso o tempo todo. Warburg também considerou que a dependência de um tumor em relação a um fluxo constante de nutrientes pode vir a ser sua fraqueza fatal. Ou seja, o fato dela depender o tempo todo de energia, de comer glicose, pode ser ali o seu ponto fraco, onde ela pode deixar de existir. O renascimento de Warburg permitiu aos pesquisadores desenvolver uma hipótese de como as dietas que estão ligadas às nossas epidemias de obesidade e diabetes, atenção então, chegou no ponto que eu venho falando há muito tempo, especificamente dietas pesadas em açúcar que podem resultar em níveis permanentemente elevados do hormônio insulina, também podem levar as células ao efeito Warburg e câncer. O que está dizendo aqui? A mesma causa da obesidade e diabetes, que é o excesso do consumo de glicose, leva ao excesso da produção de insulina e secretação de insulina por parte do pâncreas, e isso vai levar ao quê? Ao efeito Warburg e câncer, ou seja, está se alimentando a célula cancerígena. Diabetes, obesidade e câncer tem uma ligação íntima, e essa ligação você vai ver agora, conforme a gente já disse, que é a insulina. A hipótese da insulina pode ser atribuída à pesquisa de Lewis Cantley, diretor do Centro de Câncer Mayer da Weill Cornell Medical College. Na década de 80, Cantley descobriu como a insulina, que é liberada pelo pâncreas e diz às células para absorver glicose, influencia o que acontece dentro de uma célula. Ele está começando a ver evidências, né, de que, em alguns casos, realmente é a própria insulina que está iniciando o tumor. Então tá aqui, ó. Esse pesquisador está, né, praticamente convencido que é a própria insulina que está iniciando o tumor. Quanto mais glicose e carboidrato refinado você consome, mais insulina você produz, mais você alimenta as células cancerígenas. São células se comportando como se a insulina estivesse dizendo para ela absorver glicose o tempo todo e crescer. Ele diz que os efeitos de uma dieta açucarada nos modelos coloretal, mamário e outros cânceres parecem impressionantes e bastante assustadores. Tudo ligado à insulina. Inclusive aqui, colo retal, tá ligado ao açúcar, não é a carne não, tá? A doutora que me chamou no Instagram, vamos lá. A insulina elevada também está fortemente associada à obesidade, que deve superar o fumo em breve como a principal causa de câncer evitável. Olha só, a insulina, né, a obesidade deve superar o fumo como principal causa de câncer evitável. Por quê? Porque a insulina está elevada na vida dos obesos e na vida dos diabéticos. Ou seja, dá para se evitar esse câncer, assim como dá para a pessoa parar de fumar, dá para a pessoa parar de consumir açúcares, dá para a pessoa parar de consumir carboidratos refinados. Estudos retrospectivos. O que são estudos retrospectivos? Eles vão pegar, por exemplo, a incidência de uma doença, vai pegar um grupo que teve uma doença e vai ver tudo o que aconteceu nesse grupo lá atrás. Então vai pegar, não é o que eu vou estudar daqui para frente, é analisar o que aconteceu na vida daquele doente, daquele grupo de doentes, para entender o que essa doença pode trazer, o que pode ser a causa, o que está associado, o que não está. Então, estudos retrospectivos que analisam a história dos pacientes sugerem que muitas pessoas que desenvolvem câncer coloretal, né, no cólon e no reto, câncer pancreático no pâncreas ou de mama apresentam níveis elevados de insulina antes do diagnóstico.
Isso está muito ligado, câncer de pâncreas, de mama, de câncer coloretal, está muito ligado também a pessoa com diabetes e pessoas obesas. Talvez não seja totalmente surpreendente, então, que quando os pesquisadores desejam cultivar células de câncer de mama no laboratório, elas adicionam insulina à cultura de tecidos. Pois é, para conservar viva a célula cancerígena, a célula de câncer de mama, o que eles colocam? Insulina para manter a célula de câncer de mama vivo. E o câncer de mama está crescendo cada vez mais. Tem até lá o outubro rosa do câncer de mama. Mas ninguém fala para as pessoas pararem de comer açúcar, que vai estimular a produção de insulina. E é isso que o canal está fazendo. Por que não dizem isso? Porque talvez tenha um patrocínio pesado da indústria farmacêutica nessas campanhas? Talvez sim, talvez não. Ou talvez tenha um patrocínio pesado das empresas que produzem mamógrafos? Talvez sim, provavelmente sim, talvez não. Vamos lá. Acho que não há dúvida de que a insulina é pró-câncer, diz Watson, com relação ao vínculo entre obesidade, diabetes e câncer. Então tá aqui, gente, um baita de um pesquisador com baita de um estudo, falando sobre o trabalho de Warburg, um prêmio Nobel de Medicina, feito há 40 anos atrás, ignorado, e que gerou epidemia de câncer. Tá aí, né? Foi ignorado, ficaram apostando na genética. Tá aqui toda a matéria do New York Times. E aí, no final, ele conclui: acho que não há dúvida de que a insulina é pró-câncer. E aí, uma pessoa com diabetes, o que o médico diz? Em algum momento, a doença está... Primeiro, diz o seguinte: toma um medicamento, pode comer de tudo um pouquinho. Pode comer de tudo um pouquinho. Carboidrato refinado, que significa glicose, desde que você tome seu remédio. Aí o remédio chega uma hora, não faz mais efeito, dá-lhe insulina. Ou seja, é uma bomba de desinformação que vai levar a pessoa a agravar a diabetes e até gerar um câncer. Agora, você que está tendo acesso a esse vídeo, você tem a chance de mudar seus hábitos. Você está tendo informação de verdade. Você está tendo informação que eu estou disponibilizando aqui, imagens das reportagens, para você não achar que sou eu que estou pensando: Luciano, mas eu não concordo com você. Não é comigo. É com todos esses estudos que você está concordando ou discordando. Eu só apresento os fatos aqui no canal. A gente fala de ciência. A gente não fala de achismo. Então a gente apresenta a matéria, apresenta a imagem para você realmente ter base para tomar suas decisões, ter base para questionar o teu médico. Então o que você pode fazer, já que recebeu esse vídeo de graça? Compartilhe nos seus grupos de Facebook, compartilhe com as pessoas que você ama no WhatsApp, leve adiante, curta esse vídeo. Não gostou? Também pode discutir, não tem problema, mas curta esse vídeo se você viu que é importante para o YouTube entregar para mais pessoas. Compartilhe no Face, compartilhe no WhatsApp, recebeu de graça, leve de graça. E se você quer mais informação valiosa para a tua saúde, não é inscrito no canal? Inscreva-se agora e clique no sininho para você ser avisado toda vez que tiver um novo vídeo importante para a tua saúde aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.